pedrada. Vamos com os dois pés no peito, porque o pessoal que entrou aí no YouTube para nos assistir não quer brincadeira, quer saber de coisa séria. Eu queria saber de vocês, eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês, porque aqui a gente tem um ex-auditor do Ministério, a gente tem um cara de mercado hoje, que é o Carlos, a gente tem outro cara de mercado que tem um centro de treinamento, a gente tem uma startup, uma plataforma de CA. E eu queria começar por esse assunto. Certificado de aprovação. O que vocês acharam da MP 509, que recorrentemente caiu, né? E o que vocês acharam de quando ela estava em vigor, quais foram os benefícios e os malefícios, e agora, com a volta do CA, o que vocês esperam aí para isso? Eu queria começar com você, Thiago. Vamos lá, pessoal. Felipe, se você me permite, e aí eu vou contar com a ajuda dos meus parceiros que estão aqui, é o seguinte, vamos buscar uma ordem cronológica, tá? MP 905, dia 11 de novembro de 2019, é importantíssimo esclarecer que, embora o mercado tenha ficado empolvoroso, por horas até desorientado, essa medida provisória, ela foi intitulada, inclusive apelidada de MP verde e amarelo. O propósito principal dela não era descartar o certificado de aprovação, tá? O propósito principal era criar alguns dispositivos, mecanismos para minimizar alguns custos trabalhistas para a contratação de mão de obra jovem. Tá? Vamos partir desse princípio. E uma parte do texto, um dos parágrafos, falava exatamente sobre a extinção do certificado de aprovação, que, no primeiro momento, o mercado reagiu da seguinte forma, ele ficou um pouco polarizado. Né? Algumas pessoas veementemente negaram, acharam que o certificado de aprovação é muito importante, e, numa outra mão, no outro sentido, alguns profissionais, inclusive profissionais que estão envolvidos, de fabricantes, entenderam que talvez pudesse ser uma evolução. Tá? A partir desse momento, a gente teve aí o equipamento de proteção individual, que até então existe uma segurança, uma zona de conforto muito grande desse usuário, desse comprador, desse fornecedor, que estava girando em torno da certificação. Tá? Mas ele esquecia que antes do certificado de aprovação, você tem todo um processo que é, por exemplo, você conceber aquele material baseado em normatização, você mandava para o ensaio laboratorial, aqueles que eram de certificação compulsória mandavam para OCPs, que são organismos acreditados pelo Inmetro, tá? E aí sim você pegava todo esse processo, esse dossiê, mandava para o Ministério do Trabalho, que tem o seu papel muito importante, a gente nunca teve dúvida disso, tá? Mas eu acho que caiu numa desorientação, e as pessoas, na verdade, o mercado, de maneira geral, começou a se perguntar, e agora o que eu faço? Na verdade, essa resposta já existia. Se eu não tenho certificado de aprovação, eu tenho um laudo. O laudo atesta que você pode utilizar o equipamento de proteção. Ok, muita discussão surgiu, a gente recebeu muita dúvida, o mercado ficou muito desconfortável. E aí, logo depois, no dia 20 de novembro, no dia 20 de abril de 2020, ela caiu, tá? Caiu por terra, ela foi revogada. No dia 22, houve o comunicado número 52 do Ministério do Trabalho, que veio trazendo algum amparo e dizendo o seguinte, olha, o processo vai voltar ao normal. E aí, na sequência, lá no dia 8 de maio, na verdade, ela foi aprovada no dia 6, mas foi publicada no dia 8 de maio, que é a portaria 11.347, que retomou a certificação do equipamento de proteção individual. Eu acho que é importante ressaltar também que as pessoas se perguntaram assim, tá, mas e os equipamentos que foram fabricados entre o dia 11 de novembro, que foi a publicação da MP 905, e o dia 20 de abril, que foi a revogação da MP 905. Eles podem continuar sendo comercializados, tá? Desde que tenham um laudo. E o Ministério do Trabalho, na verdade, não mais o Ministério do Trabalho, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, tá? Que é subordinada atualmente à pasta Ministério da Economia, ela deu 180 dias a partir do dia 8 de maio para os fabricantes se adequarem, ou seja, certificarem novamente aqueles equipamentos que foram fabricados nesse período. Tá, ok? Eu sei que tem muita data, tem muita norma, tem muita portaria, mas é importante esclarecer cronologicamente isso para quem está assistindo a gente. Maravilha. Jean, eu gostaria que você comentasse também essa questão de certificado, você que é um cara de mercado, está dentro das empresas, como ex-auditor, né, dando esse suporte, o que você viu dessa questão do CA, que você pode trazer para a discussão, e o que você também acha que realmente o CA ainda precisa ser mantido? Será que só o Inmetro, como a gente já vê por aí, com essas OCPs excelentes, testes excelentes, auditorias constantes, já não seria necessário? Ótimo. Tiago, gostei muito da sua fala e eu queria complementar alguns dados. Assim, a gente pode fazer a história do CA. O CA, num dado momento, aqui no Brasil, era necessário, porque o mercado estava desorganizado, não existíamos uma referência técnica, né, e tecnologia para absorver assim, o padrão mínimo de eficiência e eficácia de um EPI.
Então, eram baseadas em laudos, às vezes nem tão requintados, né, que não podiam atestar muita coisa. Com o passar do tempo, hoje nós temos muitas normas, muitas certificações, laboratórios acreditados que podem fazer essa avaliação, mas, infelizmente, uma pequena fração dos EPIs, que eu acho que está na fase, 11%, acho que tem condição de ser certificado por uma OCP, por um laboratório acreditado. Eu acho que é um caminho. O CA, o carimbo do CA, do antigo Ministério do Trabalho, agora da Economia, ele queria dar uma legitimidade para um EPI, mas o grande trabalho é realmente certificar se aquele EPI é bom, ele vai dar o resultado esperado. E quem faz isso é o lado técnico. E pensando assim, no mundo civilizado moderno, não existe um órgão governamental que vai lá e chancela uma coisa que um laboratório técnico já certificou. O problema foi assim fazer isso de forma muito rápida, abrupta. Quase arbitrária, né? Então, mas essa MP, por exemplo, ela tinha também um requisito que era o aumento do valor dos autos de infração das multas do Ministério do Trabalho. Então, dentro dessa MP, tinha também outros itens que eu acho que multa cara ajuda a segurança. Acidente de trajeto. Vai diminuir o acidente de trajeto, porque o Brasil é um dos poucos países, né, que inclui isso também. Mas, então, eu acho que o CA foi muito importante, ele é importante, mas ele vai deixar de ser importante com o tempo. Então, eu acho que a gente poderia até pensar num cronograma para o fim do CA, porque o Ministério da Economia tem excelentes técnicos, mas com o passar do tempo, eu, inclusive, estou aposentado, muitos deles estão aposentados, é uma tendência até mundial de reduzir esse padrão, porque a gente vai usar tecnologia também para fazer a fiscalização hoje. Então, o CA teve o seu tempo de glória, de necessidade. Que tinha que ter, não dava para ficar sem. Concordo. Se o governo não se manifesta, o mercado podia ficar muito aberto. Mas hoje, eu acho que no mundo e o Brasil amadureceu nesse sentido, né? Então, a gente está começando a ficar pronto para não precisar mais do CA. Eu acho que é o que ele falou, tem que ter um cronograma. Não é simplesmente não existe mais o CA, pronto e acabou. Então, quais são os produtos que dá para ter certificação pelo Inmetro? Tais, tais, tais e tais. Ok, então esses produtos podemos só utilizar a certificação do Inmetro. Produtos que não têm condições, que são os 90% e 89%, continua tendo o certificado de aprovação. Eu gostaria de saber de vocês também uma questão que, para a gente do mercado de altura, vem surgindo bastante. Vêm-se muitas empresas de fora, empresas americanas, empresas europeias, adentrando o mercado. E isso é muito bom, porque gera concorrência, e concorrência é sempre excelente, né? A gente só cresce, a gente só evolui se a gente gera concorrência. Mas, porém, aqui ainda se usa-se muito as certificações tiradas lá de fora, que às vezes são mais elaboradas do que as daqui, exigem muito mais e estão se aceitando. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham da aceitação dessas certificações. Eu queria começar com você, Fábio, porque eu sei que você mexe com muito produto que é de fora, e você tem esses produtos com laudos laboratoriais de fora. Sim, eu acho que você podia ter algumas referências. Vamos trabalhar em cima das normas europeias e em cima das normas americanas. Se os produtos forem aprovados dentro dessas normas, não estou falando que as outras sejam ruins, mas senão, se você vai abrir para o mercado inteiro, eu acho que fica difícil. Então, você coloca lá referências, normas americanas e normas EN, e você pode aceitar aqui no Brasil. Faz a tradução, mas aí sim, tem que ter manual em português, o cara tem que vir preparado para trabalhar no mercado brasileiro. Não é simplesmente chegar e jogar produto no Brasil. Tem que ter uma estrutura, tem que ter algo para poder fazer. Mas eu acho que deve se aceitar. Não adianta você testar um produto lá fora, chegar aqui no Brasil, você retestar. Isso gera custo. E esse custo vai transferir para quem? Vai transferir para o usuário final. Para quem compra o EPI, você vai comprar um cinto de segurança, tem que passar por inúmeros testes. Quem vai pagar por isso? Eu tenho que cobrar. Não tem como fazer diferente. Ô, Fábio, e se você me permite uma colocação, eu acho que o mais racional do meu modesto ponto de vista é o seguinte, é você absorver o que existe de melhor em cada sistema. No sistema europeu, o que é válido, o que funciona, no sistema norte-americano, o que é válido, o que funciona, que inclusive foi a discussão que trouxe a queda do certificado de aprovação. De repente, a gente começa a se inspirar, que talvez seja o verdadeiro desejo do Ministério da Economia,
no que deu certo, no padrão que deu certo fora do país, e talvez a régua eleve. Né? E isso também fez o profissional de segurança do trabalho sair da zona de conforto. E agora? Agora eu vou precisar entender mais do equipamento de proteção e não me prender somente ao certificado de aprovação. Exato. E uma coisa que não pode acontecer é criar uma norma que só tem no Brasil. Aqui no Brasil tem que ter tal item. Nenhum lugar do mundo faz, mas no Brasil faz. Você acaba fechando o mercado. Então, eu já vi muitos fabricantes, não, vamos colocar tal coisa para poder fechar, a gente vai ter uma norma brasileira e aí só produto nacional. Eu acho que não pode ser assim. Se a gente for abrir, tem que ser para todo mundo conseguir trabalhar de uma forma igual. Podemos colocar outras formas para barrar distribuição de produto à vontade, mas você tem que ter produtos que estão aprovados lá fora, que são qualidade, podem ser sim vendidos no Brasil. Na minha opinião. Carlos, você gostaria de comentar alguma coisa? Duas coisas eu acho importantes. O CRF, vamos lembrar dele, que é o registro de fabricante, já existiu no passado, ele caiu e nem por isso as indústrias, no caso, deixaram de ter competência. Ao contrário, eu vejo que o CRF saiu do mercado, ninguém nem mais fala sobre ele, e não houve nenhuma mudança. As mudanças foram mais positivas. De outro lado, também, ouvindo, e não temos muito mais o que acrescentar, né, em cima de tudo que vocês falaram, né, mas eu vejo uma questão. Nós temos um problema no Brasil, que é comunicação. Então, o que eu vejo? A norma, ela pode estar certo, estar errado, no caso, a medida provisória, depois a medida provisória caiu. O problema é a desinformação que a gente passa para os profissionais, passa para o mercado. O governo, e aí não estamos falando de um governo, mas os órgãos governamentais, eles não se preocupam com a comunicação. Não se preocupam, por exemplo, com as campanhas educativas. Toda vez que se tenta campanha educativa no Brasil sobre acidente de trabalho, muito pouco se faz e logo desaparece. Da mesma forma, quando você tem uma mudança, a mudança você fica sabendo dentro da empresa quando alguém fala para você. Isso é péssimo. Nós falamos tanto em ferramentas de tecnologia, de informação, que hoje todo profissional de segurança tem que estar linkado. E a partir do momento que houvesse uma alteração, essa alteração tinha que passar por esse portal, por esse canal, chegar nos profissionais com um prazo para que as pessoas pudessem respirar e poder tomar as providências dentro das empresas. Como isso não é feito, se cria um tumulto. Infelizmente, os profissionais de segurança, é normal, procuram os profissionais que têm mais conhecimento. Muitas vezes a gente é pego de surpresa, e aí fica chato para nós, que somos pessoas envolvidas diretamente na área técnica, mas o governo não dá a informação devida. Então, eu concordo plenamente com o Jean. O governo editou uma medida provisória, não estou aqui para dizer se ela foi benéfica ou não. O problema é que essa medida provisória ela não foi feita da forma que deveria, isto é, fazer o seu passo a passo, comunicar, dar realmente a devida informação, e com certeza as pessoas teriam absorvido de uma melhor maneira e teria tido um impacto muito mais positivo do que foi. O que aconteceu foi uma divisão, como você falou. Um grupo sim, outro não. E não é isso que nós estamos procurando. A gente precisa ter consenso para poder evoluir nas questões técnicas, que, infelizmente, a segurança ainda tem dificuldade. O mercado ele precisa falar uma única língua. Perfeito. E o que você está falando, Carlos, é tão pertinente que é exatamente o que você falou. Por muitas vezes, acho que duas coisas precisam ser pontuadas aqui. Tá? Com qualquer um de nós, muito provavelmente, em diversos momentos, você foi surpreendido por alguém que você foi orientar e te fez um questionamento que você mesmo não sabia. Porque ontem ou anteontem, sem que você fosse comunicado, tivesse um canal centralizado para essa informação, você não soube, você não teve acesso, foi surpreendido. Tá? E o segundo é que eu acho que isso está trazendo um ganho muito grande, a tecnologia está trazendo um ganho muito grande, porque eu, nos meus 14 anos de profissional de segurança do trabalho, eu nunca tinha ouvido em rede nacional a expressão equipamento de proteção individual, a não ser regionalmente. Existem algumas reportagens, se você buscar, existe material. Mas, nacionalmente, cadeia nacional, eu nunca tinha ouvido falar. Então, isso foi um grande ganho. Né? E eu acho que talvez o mercado daqui para frente comece a falar uma língua só. Maravilha. É isso aí. Jean, eu queria mais uma perguntinha para você aí, que eu sei que você está craque nesse assunto. Essa transição do PPRA para o GRO, o que você tem a nos dizer sobre isso? Eu acredito que quem está nos assistindo hoje também é uma das grandes dúvidas para os técnicos, para os engenheiros. O pessoal do SESMIT está meio perdido em relação a isso também. E eu gostaria muito da sua opinião em relação a isso. Excelente. Eu vou incluir mais uma coisa. Traga também isso para o mundo de trabalho em altura. Aonde entraria, não só altura, vamos falar seguranças em máquinas e equipamentos, seja o que for, mas o que isso vai integrar com a gente também. O que vai ser bom para o técnico, o que vai ser ruim.
Sim, primeiro, é altamente positivo essa norma aí, pelo meu ponto de vista e pelos colegas que atuam na área de segurança. Mas antes de falar, eu vou defender o governo um pouquinho agora, porque quando a gente fala de comunicação, o Ministério da Economia, através da Secretaria do Trabalho e da CIT, eles, há 2, 3 anos, eles estão implantando uma CAMPAT, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que era no mês de abril, e ela se estende agora de abril até novembro. Vai ter agora, dia 23, inclusive, uma live falando sobre gestão de segurança de trabalho à altura e o PGR linkado à nova NR18. Então, o governo, de alguma maneira, está buscando e também usando a tecnologia, né? Fazendo esses trabalhos à distância e agregando muita gente. Então, poxa, tinha mais de 1.000 pessoas simultaneamente assistindo a última que aconteceu. Então, primeiro isso. Com relação ao PGR, era uma discussão que muitos trabalhadores, muitos especialistas na área, queriam um sistema de gestão melhor, mais bem elaborado. Porque a gente tinha uma referência de um programa que era o PPRA, mas ele se restringia a 3 aspectos, 3 tipos de agentes ambientais, e uma coisa mais ampla, era muito interessante. Eu já gostava muito da NR1 antiga, do jeito que ela era, porque ela era muito abrangente. E com essa reforma, não só com relação ao PGR, ela tirou das normas pequenos detalhes e passou para uma norma ampla e geral. Por exemplo, o direito de recusa não está escrito mais na NR33, na 35, na 10, está na 1 e ela vale para qualquer situação, qualquer atividade, né? Qualquer ramo de atividade. Agora, com relação ao PGR, e o que ele influencia na NR35, eu posso dizer que não vai influenciar muito, porque quando a NR35 foi criada, ela já foi pensada como sistema de gestão. Se fala muito na NR35 de análise de risco, então você identifica o risco, propõe um programa, né, para fazer uma proposta de treinamento baseado nisso, o requisito de treinamento obrigatório, depois uma hierarquia das medidas de controle, né, que ela fala evitar o trabalho à altura em primeiro lugar, que está junto com a hierarquia da NR1, que fala, primeiro eu evito, segundo eu uso sistemas de engenharia, proteção coletiva, depois medidas de ordem administrativas ou organizacionais, e, por fim, o EPI. E vai ser difícil a gente conseguir, né, não eliminar o EPI. Tem várias situações que ela vai sempre ser usada. E ela funciona, às vezes, até como backup, né? É uma garantia em algumas situações. Mas, nesse ponto, então, a NR35 não sofreu muito. Mas a NR35 tem um item interessante que eu já chamava aquilo de inventário, que ela falava, cabe ao empregador mostrar a abrangência das autorizações, do que você sistematizou para autorizar o trabalhador. Então, o que ele queria dizer aí, que eu interpretei e eu usava até nas minhas fiscalizações, trabalho em altura não é igual para todo mundo. Tem que ter uma prioridade, porque existem trabalhos com maior risco, com maior perigo, com maior potencial de dano ao trabalhador. Se eu faço uma atividade a 1,5 m de altura, é diferente eu estar trabalhando a 10. A severidade em caso de queda vai ser muito maior num trabalho desse. E não é só isso, né? Condições adversas, o clima, o tipo de piso que ele está, quanto tempo ele vai falar, se aquilo vai depender de esforço físico. Então, o que nós vamos ter que alterar e melhorar a 35 em função disso, vai ser um item fantástico. A consulta ao trabalhador. O trabalhador vai ter que ser ouvido na fase de levantamento de perigos e nas medidas do plano de ação. O trabalhador vai fazer parte do contexto. Isso veio da ISO 45000, uma referência onde a nova NR1, através do PGR, implantou. Isso é fantástico. O trabalhador tem que ser ouvido, sempre deveria ser. Só que hoje eu tenho que fazer isso e eu tenho que ter evidência que eu fiz. Outro padrão também bastante interessante, que ele classifica o risco hoje. Primeiro eu faço a identificação prévia do perigo, e o perigo para trabalhar à altura, qual seria? Qualquer coisa a nível elevado, qualquer situação com nível elevado sem proteção. Eu tenho uma laje em altura, eu vou subir no andaime, eu tenho que subir numa estrutura, eu subo na escada, o perigo está ali, na escada, no andaime, no pente, na laje desprotegida, na estrutura que eu vou ter que subir. O perigo está ali, pronto. Eu consigo eliminar esse perigo? Dificilmente. Eu vou precisar da escada, vou precisar então. Só que eu tenho um risco associado. Aí a norma, o PGR, a NR1, através do gerenciamento de risco ocupacional, ela pede, desculpa, eu não quero fazer um discurso, tá? Mas eu já estou concluindo. Imagina, está interessantíssimo. Continua, por favor. Está proveitoso. Ela fala que eu tenho que saber o nível de risco. O nível de risco é, lembrando, todo acidente de trabalho é uma condição probabilística. Existem probabilidades de ocorrência de um evento.
Quanto menor é o meu sistema, quanto mais robusto é o meu sistema de gestão, menor vai ser a probabilidade de acontecer um evento adverso. E não só na hora de acontecer, mas eu tenho que pensar na severidade também, não é só na probabilidade. Se ele vier a acontecer, se eu estiver usando um bom EPI, ele vai atenuar o impacto do trabalhador, vai facilitar a vida do trabalhador também. Então, hoje vai ser diferente. Na hora que eu for fazer uma análise de risco, eu vou ter que classificar o risco baseado na severidade e na probabilidade. Eu vou dizer, não, esse risco é intolerável. Eu tenho que eliminar o risco. Ou eu tenho que achar uma solução importante, baseada na hierarquia que a gente já comentou. E outra coisa bastante interessante, porque hoje, quando a gente fala trabalho em altura, o médico, por exemplo, quando ele vai receber o PGR agora, ele vai saber que existem trabalhos em altura e trabalhos em altura. Não é porque trabalho em altura é um padrão, ele vai fazer um exame médico para todo mundo. Tanto que até o treinamento, ele vai ter que agregar mais itens nos trabalhos de maior risco. Então, o médico, quando vai avaliar, fala, olha, esse risco é intolerável. Por quê? Porque tem um problema ergonômico, onde ele tem que fazer muita movimentação e esforço, ele fica horas exposto ao risco. Eu tenho que fazer um tratamento diferenciado para esse trabalhador, porque é um risco maior, com potencial maior de dano ao trabalhador. Então, isso vai ter que mudar, e vai ser bastante interessante. Maravilha.